isso? Não, é o de cima. Sim, É ar-condicionado? é ar-condicionado. Certo. Certo. E o que é que tem a ver o BTL com o ar-condicionado? Lê, por favor, presidente, eu tô sem tela. Ok, vamos lá. O meu parecer, por favor. No Eu vou ler o parecer seu fala. parecer. É, Eu vou por ler o seu vários processos parecer. eu não consigo. Tudo bem. Quanto ao mérito, em respeito aos autos 31684, 5687 Dá, e dá 698, um ruído aí, telefone. entendo que não assiste razão à recorrente, além de não negar o cometimento da infração, percebo que as atuações reincidem sobre o mesmo veículo em dias consecutivos, ou seja, o problema não foi solucionado em tempo hábil. Observo ainda Sim, que foi contestado pela recorrente o meio utilizado pelo fiscal para a constatação do problema. Segundo, em respeito aos autos 31683, 31689, 31690, 31692, 693 e 697, entendo assistir a ação recorrente, conforme BTL juntado aos autos, nos horários informados na autuação, o veículo não estava no local da autuação informado pelo seu fiscal. Logo, sugiro o cancelamento desses autos. E em respeito ao auto 31699, alega que, além de não ter causado prejuízo aos usuários, visto ter transportado os usuários, alega ainda que, no horário informado pelo seu fiscal, o veículo não estava em operação. Todavia, conforme BTL juntado aos autos pela própria recorrente, o veículo estava no local da autuação. Desta feita, sugiro o indeferimento e manutenção do auto. Isso foi o voto do conselheiro. Aí eu gostaria de. Opa, alguém tá ligado aí, por favor. Alguém tá com o som ligado aí. Eu gostaria de ouvir a Dirce sobre esses processos, por favor. Essa argumentação da empresa aparece apenas no recurso. Não tem como analisar isso, porque na defesa é bem diferente. Tem como tecer comentário sobre esse argumento. Me relate. Deixa eu dar uma olhadinha como é que chama? Tem alguém que presidente, tá muito ruído aí, presidente. Tá horrível. Pessoal, eu posso pedir só um minuto. Toda vez que alguém terminar de falar, desativa o microfone para evitar esse eco, por favor. Pode continuar, presidente. Então, vamos lá. Eu vou para os senhores, eu vou só dizer o seguinte, vamos lá. O auto de infração relata, ele pegou na linha TI Cajueiro Seco, por exemplo, que é ele diz aqui, empresa autuada por infringir o artigo 77, conforme portaria 003/2010 do diretor-presidente, e diz assim, o veículo 147 estava em operação com ar-condicionado sem funcionar, certo? Isso é o primeiro auto de infração. O segundo auto de infração idem. Todos aqui é esse tipo de relato. O veículo estava em operação com ar-condicionado sem funcionar, ok? E ainda estou meio assim, eu já tenho o meu voto já definido, mas eu estou meio assim por conta de que eu não estou entendendo o que é que tem a ver o BTL com relação a esse tipo de infração, certo? Que é o ar-condicionado sem funcionar. Aí eu queria que o conselheiro Eliseu me explicasse por que ele fundamentou essa questão do BTL para, no caso, deferir os processos 683, 689, 690, 692, 693 e 697. Eliseu. Presidente, o que eu relato essa justificativa no meu parecer, né? Que, inclusive, eu peço desculpa que eu estou com a tela toda preta aqui, não estou relembrando
né, que realmente deve aparecer com relação ao BPL. Eles, se eu puder, só nessa parte aí que eu justifiquei, por gentileza. Pois não. Em respeito, aos autos que eu já relatei, assiste razão corrente, conforme BTL juntado aos autos, nos horários informados na autuação, o veículo não estava no local da autuação informado pelo senhor fiscal. Pronto. Logo, sujeito é isso, presidente. A juntada foi dizendo que o carro não estava onde o fiscal realmente fez a autuação. Entendeu? Entendi. Ok. Tem alguém da Veracruz? Não, né? Não tem ninguém da Por favor, disse alguma coisa se posicionar que eu vou botar em votação. Novamente, esses argumentos de BTR não estavam na defesa, então não deveriam nem ser considerados no julgamento. Elson, você está com dois dispositivos ligados e está dando eco. Um deles você tem que desligar o som. Mas o outro nem som tem, nem caixa de som tem. Não, mas agora pronto, agora ficou normal. Mas quando você estava com... Como está com dois, ele um interfere no outro, fica dando um retorno. Em votação, por favor, Zé Roberto, seu voto. Presidente, eu voto com o relator, onde ele indeferiu, e contra o relator, onde ele deferiu. Ok. Então você vota todos em deferimento, não é isso? Isso, todos os indeferimentos. Bandeira. Voto pelo indeferimento de todos os processos. Ok. Então eu voto pelo deferimento de todo o processo, porque todos estão caracterizados no artigo 77, que eu já falei que não cabe artigo 77 para esse tipo de autuação. Ok? Então, veja o que aconteceu. Houve um empate, certo? Presidente, estamos aqui, presidente. Opa, toda vez, desculpa, rapaz, eu tenho algum problema no meu aqui que não mostra vocês, oculta vocês, viu? Então, por favor, vereador. Indeferimento de todos. Desculpa. Por favor, seu voto. Indeferimento de todos. Ok. Então, com isso, ficou da seguinte maneira. Ficou indeferido, certo? Por os processos que Eliseu votou indeferido, deu 4-1. Indeferido, ok? Os processos que Eliseu votou deferido, deu 3-2 pelo indeferimento. Ok, secretaria? Ok, presidente. Ok, presidente. Só o que ele votou certo. deferido ficou 3-2 com o voto dele e o meu. Certo? Okay. E o que ele votou indeferido ficou 4-1, no caso Perfeito. eu sendo contra o relator pelo indeferimento, ok? Entendido, ok. Segundo item. Segundo item. Processo Borborema. Processo Empresa Borborema. Referente aos autos 30.424 e 31.520, a infração alteração de uso, o relator, o senhor José Roberto, e o senhor José Roberto votou pelo indeferimento. Por favor, Borborema. José Roberto quer dizer alguma coisa? Bom dia. José Roberto quer dizer alguma coisa? Não. Por favor, Não, Borborema. processo, não. Por favor, Borborema, se pronuncie. Bom dia a todos. Eu queria só fazer alguns esclarecimentos. Com relação a esse processo da linha 60 por descumprimento de uso, normalmente as linhas transversais sempre são programadas pelo Grande Recife com frota par. E essa linha, durante muito tempo, operou com frota par. Sendo que em final de 2018,
a pedido da fiscalização, que solicitou mais um carro, ela passou a operar com frota ímpar, de 17 carros, sendo alternada mensalmente entre a Mob Brasil e a Borborema. Então, quando a gente recebeu essa programação, no ano de 2019, porque foi explanado que a gente anexou um ofício de 2019. Esse ofício de 2019 era no sentido de comprovar que a mesma coisa que se fez em 2019, ou seja, janeiro a gente operava com carro a mais, fevereiro com carro a menos, deveria ter sido mantido em 2020, o que não foi. Quando a gente recebeu essa carta de 2020, Magela fez uma reunião com a Danel e mostrou que estava havendo divergência entre os meses em que um operava com um carro a mais e um a menos. Só que a Danel, no caso, disse, não, a gente já mandou a carta para operar desse jeito. Então, na primeira semana, como a escala tinha sido já preparada e tudo, com frota de 8 carros, a gente ficou com 8 carros. E, posteriormente, na semana seguinte, a gente acabou por cumprir a OSO de 9, mesmo achando que estava sendo injusto. Aí foi por isso que a gente, no caso, fez a defesa e fez o recurso também, porque houve uma mudança do que era para ter sido feito. Era só isso que eu queria esclarecer. Ok. Posso colocar em volta. A Diz tem alguma coisa a falar? Não. Falar, não. Tenho. A comunicação do CTM para a empresa operar com 9 veículos foi em 15 de janeiro. 15 dias antes da operação. A empresa tinha tempo hábil de se programar, fazer escala, fazer tudo. Não tinha justificativa para operar com veículos a menos, porque estava sem operador. E conforme a GPI reitera também, a empresa estava notificada, não veio motivo para a empresa operar com um veículo a menos. Ok, vamos em votação. Por favor. Presidente, está me ouvindo, por favor? Pois não, Eliseu. Diga, Eliseu. Eliseu? Oi. Ok. Diga, filho. Eu saí, meu telefone saiu. Voltei agora. Difícil. Teu telefone é difícil. É para votar, é? É para votação. Como ficou aí? Oi? É meu voto, é? O Zé Roberto votou pelo indeferimento com relação ao descumprimento da OSO da empresa Borborema. Você é a favor ou contra o relator? Eu sou a favor do relator. Bandeira. Contra o relator, pelo deferimento. Sou pelo deferimento. Vereador. Aí não. Pelo deferimento, presidente. Deferimento. Pelo deferimento, eu sou contra, ou sou a favor do relator. Então foi indeferido 3-2. Eu não sei porque ele atuou, mas ele atuou pelo desvio. Por favor, alguém está com o telefone aberto, microfone aberto. Eu queria o item 3, por favor, cara. Ou seja, a palavra do motorista daí... Item 3. A empresa Caxangá, os autos 31, referente aos autos 31031 e 31030, a infração também é alteração de OSO, também o senhor relator José Roberto, e o senhor José Roberto votou pelo indeferimento. Ok. José Roberto, alguma coisa a citar? Presidente, esse processo eu observei detalhadamente, e assim, eu observei as preliminares até, e não vi nenhuma desconformidade no rito adotado. E realmente está comprovado
comprovada aí a alteração de ósseo, a empresa até confirma essa alteração e afirma só que não houve prejuízo, né? Mas ela confirma a alteração, está comprovada aí. Por isso eu votei pelo indeferimento. Ok, gostaria de ouvir a Caxangá. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Certo. Com relação em primeiro lugar, né, sobre o recurso que a gente apresentou, ele, no relatório do senhor José Roberto, nós verificamos que não foram abordadas as questões que a gente colocou como preliminar nos recursos. Ele abordou mais as questões de mérito que como ele falou há poucos minutos. A questão que eu gostaria de esclarecer para vocês é que é uma questão assim mais um histórico de datas, que eu queria deixar aqui registrado para demonstrar que esse rito, no nosso entender, ele não foi observado. Porque nós apresentamos a defesa desses dois autos no dia 17 de fevereiro. Então, esse resultado, de acordo com as datas lá do regulamento, eles deveriam ter chegado, eles deveriam ter acontecido até o dia 11 de março. E aí, só que nós verificamos, pelo histórico do SEI, que a assinatura do presidente da decisão pelo indeferimento, ela só aconteceu dia 12 de março, um dia depois, né? A gente viu conforme a assinatura eletrônica dele. E aí, a gente não recebeu, no prazo, que a gente deveria receber até o dia 19, em tese, esse resultado em primeira instância, a gente não recebeu. A gente só recebeu essa decisão no dia 25/6 de junho. Então, antes disso, por a gente não ter recebido essa decisão, dia 28 de maio, nós fizemos requerimentos pedindo decurso de prazo, cancelamento por decurso de prazo. E aí tem uma série de autos de infração, e dentre eles estão esses dois que estão aqui hoje em discussão. E aí, no dia 29/5, nós também não fomos notificados realmente dessa decisão lá do decurso de prazo, mas a gente verificou em pesquisa no SEI de novo que teve um despacho da DICE no dia 29/5, que foi um dia depois do nosso protocolo, né, do pedido de decurso. E lá nesse despacho da DICE, esse setor afirma que não se aplicaria o pedido de decurso de prazo para esses vários autos que a gente pediu, dentre eles esses dois, porque a portaria 79, ela suspenderia os prazos para julgamento. Só que a portaria 79, ela é do dia 26 de maio. E esses autos, eles são do início do ano. Então, eles são muito antes do início de vigência da portaria. E a portaria, a gente verificou aqui várias vezes, ela não retroage os efeitos dela para o início do ano. Então, de fato, teria ocorrido, sim, o decurso de prazo. Entendeu? Então, são essas questões de ordem formal que a gente tem para apresentar aqui. Inclusive, a gente... Como é? Pode falar. Certo. A contagem, a gente fez essa contagem de decurso de prazo, levando em consideração os dias úteis. Só para deixar aqui registrado que a gente, quando fez toda essa contagem de prazo, a gente não levou em consideração a terça de carnaval, não levou em consideração o dia 6 de março, que é a segunda, desculpa. E o dia 6 de março, que foi feriado também, esse daí a gente desconsiderou. E a quarta-feira de cinzas a gente... Não, desculpa. Só dia 6 de março e terça-feira de carnaval, que são os feriados. Os dias úteis a gente contou normalmente. É somente isso que a gente tinha para registrar. Ok. Por favor, eu só queria primeiro ouvir o conselheiro Zé Roberto. Você levou em conta esses prazos, Zé? Presidente, realmente levei em conta esses prazos. Diferentemente do que a doutora falou aí, a Caxangá disse, ela afirmou agora que deu entrada dia 17, mas lá no recurso dela, ela fala dia 10. Dia 10 não, dia 13. Então, na fala é uma coisa, escrita é outra. Eu queria que ela explicasse isso aí, para a gente ter Posso uma noção explicar, do... sim.
Pois não, doutora. Posso explicar sim. Olha, no início do ano, acho que Carla, ela está aqui, a gente teve essa discussão com ela várias vezes, a gente fazia o protocolo das defesas e recursos, tanto por via física, quanto a gente levava lá um portador, levava lá no Grande Recife, e também a gente mandava por e-mail. A gente mandava nos dois casos. E aí, no e-mail que a gente mandou, que infelizmente a gente não tem esse histórico aqui, ele consta dia 13. Só que o que está registrado aí para vocês, no cadastro de vocês, aí no SEI, é dia 17. Você pode até confirmar aí. Então, por isso agora eu resolvi até colocar 17, que foi uma data posterior. E mesmo sendo posterior... Oi? Por favor, doutora, deixa eu esclarecer aos outros que não estão tendo acesso. Eu estou tendo acesso aqui a defesa da recorrente, que ela entrou com o protocolo, realmente está aqui, o protocolo dia 17/2/2020, às 10 horas e 30. Pode continuar. Aí, como nós fazíamos esse protocolo em duas vias, realmente dava essa confusão de datas para a reunião, até para ficaria até melhor aí para a contagem de prazo, se fosse levar em consideração assim, dizer que foi o dia 17 que foi o dia do protocolo. Mas, de fato, a gente mandou por e-mail, que é o procedimento que a gente usa hoje em dia, que é o normal e que não deu problema nenhum até agora, a gente manda por e-mail. O e-mail foi dia 13/2, mas o protocolo físico, que foi o que vocês levaram em consideração para realizar o protocolo dentro do SEI, foi no dia 17. Mas, mesmo assim, nas duas datas, o cálculo de decurso de prazo ele teria acontecido. Porque a decisão teria que ter acontecido antes, entendeu? Dia 11. Entendi. Por favor, mas veja só, se for considerar dia 17 e botando 15 dias úteis, o presidente assinou dia 10. Dá quanto essa conta aí? Dá mais que 15 dias úteis? Veja, a assinatura eletrônica, que eu tive acesso no SEI, a assinatura está lá, o documento dia 10, mas a assinatura eletrônica, que é a data que a gente pode ter acesso, é no dia 12, a assinatura eletrônica. Só que, além disso, realmente, a assinatura eletrônica está lá no dia 12. O senhor pode até verificar se o senhor estiver com acesso. Mas o problema é que aconteceu algum equívoco, a gente não recebeu esse resultado nos 10 dias posteriores à decisão, que a gente deveria ter recebido. Tanto é que a gente só recebeu no dia 25/6. A gente recebeu o SEI notificando. Aí, por conta dessa notificação no dia 25/6, foi que nós apresentamos esse pedido de decurso de prazo, porque nós não tínhamos conhecimento da decisão, e o recurso só ficou em momento ainda mais posterior. Entendeu? Entendi. Adice, pronuncie e, se possível, também alguém da secretaria sobre essa questão do prazo. O que está em jogo aqui, pessoal, não é mais o mérito, e sim a questão do decurso de prazo, ok? Só um minutinho antes de vocês falarem, por favor. Zé Roberto, você tem alguma consideração? Você vai reconsiderar ou permanece conforme o que você estabeleceu? Presidente, eu permaneço, porque na contagem do meu prazo não dá isso, não dá o dia 11, que a doutora fala aí. Eu queria que a secretaria contasse aí, podia ser o jurídico também. E a questão que ela fala de ser informada após os 10 dias da decisão do presidente, aí existe portaria suspendendo toda a tramitação, portarias aí suspendendo todos os processos. Ok. Zé Alberto, essa portaria é uma coisa, eu queria saber com relação à data anterior, antes da portaria, que ela está argumentando também que o presidente deu seu parecer após o prazo limite estabelecido no regulamento. Você chegou também a considerar isso? Considerei. Passa do dia 12, na minha contagem. Ok. Por favor, disse. O áudio agora considerando... Desculpa, só interromper, mas considerando o dia 17, essa contagem posterior ao dia 12. Como é? Desculpa, não escutei. Repete, por favor. Ele está dizendo que considerou para esse dia 12 o dia 17. Considerou o dia 13, como você está falando. Entendeu? Essa é a questão.
qual é a data que deve ser considerada. Por isso que eu quero ouvir o pessoal da secretaria e... Certo. Tá bom? Certo. Disse. Primeiro sobre a data. Nesse caso aí, a Caxangá ainda não mandava por e-mail. Tanto que logo na capa da defesa tem um carimbo do protocolo da defesa física em 17/2. Então, a data inicial é 17/2. Quanto aos demais, aí é matéria de prazo, é jurídico. Ela cita um documento da DICE que não é um documento para a empresa, é um documento interno que eu encaminho para o jurídico. Então, não posso falar sobre prazo, que é questão jurídica. Por favor, alguém do jurídico pode nos orientar quanto a essa questão da data? Olha, Cleanto, eu estava verificando aqui pelo processo e o protocolo que consta aqui nesse processo, ele foi feito dia 17 de fevereiro. Se houve algum envio por e-mail, o comprovante não está aqui, anexado no processo. O que está aqui anexado é que o protocolo foi feito de forma física dia 17 de fevereiro e contando-se 15 dias úteis para a resposta do presidente, esse prazo finaliza exatamente no dia 12 de março, contando o feriado de carnaval, né? Então, se Só uma dúvida, você considerou feriado de carnaval quais dias? Segunda, terça e quarta-feira de carnaval. Que não houve Mas a segunda e a quarta são pontos facultativos. O feriado é apenas na terça. Mas aqui não houve expediente no CTM, então... Mas assim, dia útil ele não se confunde com dia facultativo. Presidente, então os prazos eles são contados. Felipe, o jurídico. Um minutinho, advogado. Deixa eu ouvir o jurídico, por favor. Bueno. Vejam bem, senhores, o decreto do governador é que determina os dias úteis do mês. Então, está correta a análise da secretaria com relação aos dias úteis a serem contados. Não é o calendário oficial, e sim o calendário que o governador do estado determina. Segunda, terça e quarta foi feriado, ponto facultativo dentro do governo do estado de Pernambuco. Então, esses dias não são contados. Está correta a avaliação. Ok, quanto à segunda avaliação de que ela está dizendo sobre a questão do prazo que foi dado, não foi comunicado a ela em tempo hábil, né? E depois veio uma resolução que, no entendimento dela, isso não deveria retroagir. Qual é o entendimento do jurídico quanto a isso, por favor, Gisele? Veja bem, presidente, com relação a esse fato, eu primeiro queria lembrar o seguinte, eu não tenho acesso aqui aos processos. Infelizmente, o bloco de processo ainda não foi disponibilizado, então eu não tenho aqui a matéria de direito que foi debatida. Mas, analisando de forma rasa, eu percebo o seguinte, que nós estamos aqui discutindo uma contagem de prazo. Se a notificação foi feita com uma pequena dilação, essa dilação está contida dentro do regulamento em até 30 dias por qualquer tipo de impedimento que o CTM tenha. Então, ela pode ser dilatada sim, desde que o presidente, obviamente, faça isso e não deixe de julgar o processo, que foi o que aconteceu. O presidente julgou o processo e não houve nenhum cerceamento, nem nenhum tipo de dificuldade técnica que ela possa alegar para que tenha cerceado a defesa dela. Então, a comunicação não deu causa a que ela perdesse o processo. Muito pelo contrário, estamos aqui julgando ele agora. Ok, vamos ao julgamento. Me permite falar um minuto? Posso falar só um minutinho? Por favor, Se me permita discordar só de um ponto, certo? Eu discordo desse último ponto que ele tratou aí, porque, veja, realmente, o recurso ele foi julgado e o senhor está dizendo que não houve nenhum tipo de prejuízo, até porque nós estamos discutindo agora. Só que, veja, se existem as regras do regulamento que estabelecem prazos, nós entendemos que esses prazos eles devem ser cumpridos. A gente não está aqui dizendo em momento nenhum que não houve a decisão houve, só que houve um problema de comunicação, nós não recebemos essa notificação. Nós recebemos, independente de tudo, a gente recebeu essa notificação dia 25/6, quando a decisão que consta no SEI é do dia 12/3. Então, se foi um problema de envio do sistema, eu não sei exatamente o que foi que aconteceu. Eu sei que isso aqui para a gente só chegou dia 25 de junho, uma coisa que foi em março.
Então, assim, dizer que não houve prejuízo é jogar fora as regras do regulamento. Então, para que existem as regras? Eu discordo desse ponto aí, viu? Essa aí é a minha colocação final, já que vai haver o julgamento. Presidente, é Diego que está falando. É só uma observação sobre o que a doutora falou. Ela disse que foi disponibilizada apenas dia 25 de março, mas se vocês entrarem no processo e consultar andamento, no dia 12 de março foi disponibilizada às 17h19 a decisão do presidente para Jonathan Franklin, Nathalie Lageiro, que é você, Maiara Luana e Carlos Cadena. No dia 12 de março. Exatamente, só que essa disponibilização, ela chega para a gente por e-mail, no e-mail que tem cadastrado e que vocês aí já conhecem. Só que essa disponibilização do resultado, ela não chegou para a gente, é isso que eu quero dizer. Eu não estou questionando que a decisão não foi tomada naquela data, 12/3, entendeu? O que eu quero afirmar aqui... Só um minutinho, mas quando é colocado para a senhora não fica disponibilizado, não é isso, Diego? Isso, e foi disponibilizado para 5 pessoas. Então, 5 pessoas não receberam a disponibilização no dia 12 de março. Exatamente. Aí, até agora não tinha ocorrido esse problema ainda, confesso para vocês. Eu entendo. Então, realmente, assim, até agora, desde a implantação do SEI, no ano passado, em nenhum momento a gente teve reclamação sobre ter disponibilizado. Exatamente, inclusive da gente mesmo. A gente nunca tinha tido esse problema. Nunca tinha ocorrido. É uma surpresa. Porque realmente aí a gente não tem como aferir a idoneidade dessa disponibilização agora. O que consta aqui no processo... Agora, exatamente. Agora, porque assim... Exato. Agora, o que eu quero aqui deixar para vocês foi disponibilizado lá no dia 12. Por algum motivo, a gente não teve essa notificação, essa comunicação de decisão, mas a gente teve uma nova notificação dia 25/6. Então, se a gente teve essa nova notificação dia 25/6, então, assim, por quê? Assim, onde foi que ficou constatado que a gente tinha que ser notificado novamente, entendeu? Essa é a minha dúvida, porque a gente só ficou sabendo disso dia 25/6. O fato de ter sido notificado 2 vezes não anula a primeira vez que foi notificado, né? Então, vocês notificam várias vezes? Ok, pessoal. Não sei, porque a segunda pessoa que notificou não fui eu. Pessoal, vamos lá. Ô, Diego, só uma dúvida. Aqui nós não temos como saber quando ela vê a disponibilidade do acesso, né? Aqui só diz que foi disponibilizado, mas não tem como ver isso, não é isso? Não tem confirmação de leitura. A portaria que regulamenta o SEI, ela prevê isso. Inclusive, ela estabelece um prazo de 24 horas para que as empresas fiquem abrindo os seus SEIs a cada 24 horas para poder ter acesso aos acessos disponibilizados. Já por não termos essa confirmação de leitura, que isso foi previsto na portaria que estabeleceu o SEI. Ok. Por favor, eu gostaria de colocar agora em votação. Eu vou dar logo meu voto, tá certo? Eu entendo o seguinte, que embora que o eminente relator... Presidente, com licença, pela ordem. Tem um ofício circular também do Conselho Superior que suspende, foi de 25 de março também, tem esse ofício circular que suspende os prazos de recurso, de julgamento, Marcelo, a secretária de Ação Social, mandar uma pessoa para aqui hoje. Não, aqui tem o telefone da secretária, não. Eliseu? Pode continuar, Zé. Ok, Zé Alberto. Pois não, presidente. Sim, aí como eu estava falando, tem um ofício circular do secretário Marcelo Bruto suspendendo todos os prazos. O ofício datado de 25 de março. E assim, ele suspende todos os prazos processuais aí da comissão de recurso. E eu queria que ou o jurídico ou a DIS falasse sobre esse ofício circular, se aplica ao caso. Ok. Por favor, eu vou dar meu voto, eu vou votar contra o relator, porque, embora no mérito está bastante claro que houve, mas até esse fato em si realmente não foi comentado no relato, sabe? Então, eu entendo que entre dados em todo o processo com relação a dados. Contra o relator, eu voto. Eu gostaria de ouvir o voto de Eliseu. Contra o relator.
Gostaria de ouvir o voto de Bandeira. Contra o relator, pelo deferimento. O voto do vereador. Contra o relator. Deferido por 4-1. Vamos para o quarto item, por favor. Presidente, só um minuto. Eu vou precisar me ausentar agora, mas Carla vai ficar fazendo as vezes aí, tá bom? Ela está como moderadora também aqui da reunião, mas por motivo pessoal eu vou precisar sair agora, tá? Um abraço a todos, bom dia. Bom dia. Por favor, anotar isso em ata dessa ausência, mas a devida substituição pela nossa querida Carla. Caiu. Aí não. Perdemos o áudio, presidente. O meu? Não. Pronto, agora, voltou. Então, por favor, o item 4, Carla. Item 4. Empresa Mob Brasil, referente ao auto 11.989. A infração Anjo da Guarda. E o senhor relator José Roberto, ele foi pelo indeferimento. Ok. Zé Roberto, falar alguma coisa? Não, nada a colocar aí, não. Nada a colocar. Por favor, representante da Mob Brasil. Bom dia, conselheiros. Bom dia, Carla. Tudo bom? Bom dia, João. Demais colegas. Veja, nesse processo novamente, né, a gente recorreu porque a gente acredita que Anjo da Guarda é uma quebra comum como a PEV, em que PEV tem a sua gravidade. Mas a empresa, quando colocou o veículo em operação, o veículo estava perfeito, o veículo quebrou em operação. E quando houve essa quebra, a empresa prontamente agiu em tempo hábil para substituir o veículo em 2 horas, assim como efetuou o conserto. Então, com base nessas razões, é que a gente vem sempre pedindo que esse mérito seja acatado e que a defesa, o recurso, seja deferido, tendo em vista que a empresa agiu de boa fé e agiu em compromisso com o usuário. Obviamente, se a empresa tivesse o conhecimento que o veículo estava quebrado, o veículo não teria seguido para a operação, até porque diariamente fez checklist na garagem. Então, o veículo quebrou na operação, quando constatada essa quebra, houve substituição e houve também o conserto, que tudo isso a gente prova na defesa de primeira instância. E com base nisso, a gente requer o deferimento. Ok. Disse falar alguma coisa? Novamente, não foi, o conserto não foi feito quando da quebra, foi quando da ação do agente em autuar, recolher o veículo. E se a empresa não tinha conhecimento da quebra, deveria ter procedimento de verificar essas quebras antes da ação do agente. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Bandeira. Pelo deferimento. Eliseu. Eu voto com o relator. Defiro. Desculpa. O voto deferido da eleição da Guarda. Indeferido, exatamente. Eu voto com o relator. Vereador. Com o relator, amigo. Eu também voto com o relator, então foi indeferido por 4-1. Vamos agora àquele velho jargão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 autos da Mob Brasil do mesmo assunto, que é veicular propaganda sem autorização. Então, a única novidade é o que eu passei para vocês, através de um ofício da Secretaria do secretário Marcelo Couto. Ele tinha enviado esse documento já ao Grande Recife, pedindo das duas, uma, ou a licitação para a veiculação, ou então que houvesse uma compensação. Isso ainda não foi definido pelo Grande Recife. De forma que estamos com a mesma retórica das últimas
votações, é o mesmo assunto, ao qual o conselheiro Zé Roberto, quando ele é conselheiro, quando ele é relator, como quando sou eu o relator, Cleanto, nós temos uma linha de votar pelo indeferimento, porque entendemos que realmente a empresa está descumprindo o que tem na portaria e nos regulamentos e nas leis, ok? Já o relator Eliseu, ele vota pelo deferimento, também ele já discutiu isso nos outros assuntos, e ele diz que, enquanto perdurar essa situação, ele é pelo deferimento. Então, entendo que estamos na mesma situação, não houve nenhuma mudança. E aí eu gostaria de saber dos senhores se podemos repetir a votação, o jurídico tem alguma coisa a mais a falar, eu vou dar já a minha posição. Por mim, eu continuo na mesma. Repito, dando indeferimento e aceito os demais votos, como já foram dados aqui, mas eu queria que, se o jurídico tem alguma posição a falar com relação a isso, e se a MOB Brasil quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Primeiro, gostaria, Cleanto. Gostaria. Primeiro eu gostaria de ouvir o jurídico. Presidente, Felipe falando. Foi motivo, inclusive, de um debate por e-mail, o acréscimo que fizemos na ata da reunião anterior. Então, eu ratifico as mesmas colocações que foram feitas. Trata-se de uma usurpação do poder constituído, inclusive na minha ótica, com uma veia de crime praticado, porque é uma apropriação indébita, uma vez que esses recursos que são oferidos pelas empresas Conorte e MOB, eles são ilegais. Então, se são ilegais, eles não podem ser compensados. E se fossem compensados, deveriam ser planilhados e informados. Então, trata-se de uma ilegalidade e não há como fazer uma análise do ponto de vista de entendimento que seja diferente disso. Isso é a nossa posição e fica devidamente registrado em ata. Muito obrigado. Ok, gostaria do registro em ata. Agora eu quero ouvir o representante da MOB, é isso? Quer falar, Jones? Quero, Cleanto. Novamente, né? Em que pese ser uma matéria repetida nessa comissão, mas eu insisto em é o momento que eu consegui convencer os demais conselheiros que têm votado contra nessa matéria de propaganda. Em todos os processos, a empresa colaciona a carta encaminhada ao Grande Recife, pedindo essa tratativa administrativa dessas veiculações, tendo em vista que as propagandas beneficiam os próprios usuários e que os ganhos auferidos retornam ao sistema de transporte, né? Disso, a gente pontua que desde 2014, quando foi feita a licitação, quando foi assinado o contrato de licitação, na verdade, essas propagandas são veiculadas, sem nunca o CTM ter oposto nada, né? Além disso, o próprio regulamento, né, o jurídico fala muito de legalidade, e aí, enquanto advogado, é necessário a gente pontuar também que o próprio regulamento estabelece a obrigação do poder concedente de licitar, né? Então, veja, se o CTM não está licitando, ele também está agindo à margem da legalidade, não é verdade? Porque está sendo omisso a um espaço que deveria estar sendo utilizado e cujos ganhos deveriam estar retornando ao sistema. Gostaria de também pontuar a essa comissão que, muito embora isso não seja trazido nos autos, né, mas a empresa, inclusive, tem gasto importâncias na manutenção de estações de BRT, cuja obrigação seria do CTM, né? Mas é interessante que o órgão gestor sempre vê a empresa como vilã na história. E é bom a gente entender que a história não é bem assim. A empresa presta serviço há mais de 30 anos à sociedade, né? E o jurídico menciona aí como se a empresa estivesse sempre agindo à margem da legalidade. Não. Existem diversas cartas solicitando o uso desses espaços, existem diversas cartas solicitando a tratativa administrativa que não deveria estar sendo discutida
essa comissão, isso não é assunto para essa comissão, mas que, infelizmente, a gente está se deparando, né, com esse poder de polícia da fiscalização em autuar, ao invés de tratar. Existe um débito de 19 milhões que o CTM deve à empresa. Esse débito nunca, jamais foi impugnado em nenhum julgamento de primeira instância. Então, há uma condição tácita, né, desse débito. E poderia-se haver dedução. Obviamente, a empresa não se opõe a isso. E isso não é levado em questão. Então, com base nisso, eu gostaria de, novamente, pedir o entendimento sensível dessa comissão, que é livre para formar a sua opinião, não é? E com coerência votar pelo deferimento, com base naquilo que a gente tem visto nas últimas sessões, pois a comissão tem entendido que a propaganda é de interesse não apenas do CTM, mas é de interesse da empresa e, sobretudo, do usuário, que é quem sustenta o sistema de transporte. Então, com base nessas razões, é que a gente requer novamente o deferimento. Eu gostaria, Cleanto, de parabenizar a comissão pelo voto no auto que foi da Caxangá, e gostaria de destacar também que o tema tratado do decurso de prazo é um tema que voltará a essa comissão, porque existem diversos processos da MOB também, onde há um decurso de prazo do julgamento de primeira instância, onde a portaria publicada, além de ser posterior à autuação, não pode retroagir, a portaria vai de encontro, por um ato administrativo, vai de encontro, no caso das permissionárias, ao regulamento que é criado por lei, e no caso das concessionárias, vai de encontro ao contrato de concessão e ao próprio regulamento, um ato unilateral da administração. Então, novamente, esse tema vai retornar a essa comissão, e eu gostaria de contar com a jurisprudência, lembrar aos senhores que já foi julgado no passado temas de decurso de prazo, onde não basta tão somente o CTM julgar no prazo de 15 dias, né? Mas a comunicação deve se dar também nesse prazo para as concessionárias, e no caso das permissionárias, um pouco diferente, porque tem aqueles 10 dias além dos 15 dias de julgamento. Mas são essas nossas colocações que eu gostaria de pôr e requerer novamente aos senhores o deferimento dessas autuações de propaganda, porque é injusto punir apenas a empresa, quando o CTM, desde 2014, é omisso a um espaço que ele poderia utilizar, ou então até mesmo ceder para a empresa e dividir, ratear esses possíveis recursos que a gente não sabe nem quanto, mas entende que não é nada significante a ponto de se comparar com a dívida de 19 milhões que o Estado deve à empresa. Ok. Eu vou colocar para votação, mas antes eu preciso dar meu parecer, não como presidente, mas como relator, ok? Deixar bem claro a vocês que desde o início, aí como presidente, eu mostrei minha preocupação ao secretário sobre esse tema, porque eu vejo nesse tema uma falha, não com relação aos autos de infração, não. Vejo uma falha, por que está fazendo ele acontecer? E é realmente que, nesse caso, o grande Recife está sendo omisso no seu agir. Ponto. É a dúvida. Mas isso não leva a que a empresa use isso estando à margem da lei. É o meu entendimento. Ela, na carta que ela manda, a empresa em especial, a MOB Brasil, ela diz assim, bem claro, visto que tais layouts não causam prejuízo nenhum aos usuários, já que envolve uma atividade pública, educativa, informativa e de interesse social em geral. E não é um fato. O layout que a gente vê nos ônibus, todos são de interesse comercial. Gera dinheiro, e esse dinheiro está indo para a empresa. Então, só quero dizer que, no meu ponto de vista, como relator, permanecerei dando razão a quem está fazendo essa análise, até que isso seja feita no sentido diferente, mudando a lei, ou mudando seja equacionar a situação. Por isso que meu voto vai ser sempre pelo indeferimento e dando razão a que o agente está declarando nesse ponto uma infração ao que está no regulamento, em especial no artigo 315. Bom,
Dito isso, eu vou passar agora a palavra para a votação, e essa votação vai servir para todos esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 processos da MOB Brasil que tratam do mesmo assunto. Então, os demais... Zé Roberto, você permanece com o seu voto? Permaneço com o meu voto, presidente. Com certeza. Ok. Vereador, o seu voto permanece como mudando deferido. Vereador. Então, deixa eu desviar. Eliseu, você permanece como deferido? Permaneço com o meu voto de deferimento do recurso. Bandeira. Eu sou relator em todos, né? Ok. Bandeira. Voto pelo deferimento dos recursos. E, vereador, por favor. Vereador. Vereador. Aí. Bom. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou deixar sob estado até ele voltar e poder se pronunciar. Vamos para... Eu estou falando do item 5 até o item 14, ok? Vou deixar suspenso, falta o voto dele, para ver se ele permanece com o mesmo voto de outro. Vereador? Não, precisa não. Deixa ele... Está suspenso, por enquanto. Suspenso. De 5 até 14, vamos dar sob estado até ele voltar. Vamos agora para o item 15, que é a Conorte. Item 15, da Conorte, referente ao auto 11.967, a infração não realização de horário, e o relator, o senhor José Roberto, ele foi pelo indeferimento do recurso. Presidente, Oi, quem fala? Voltou. Oi. Vereador, Júnior Bocão. Vereador, votou. Meu voto permanece o mesmo. Ok. Então, Carla, por favor... Desculpe, é que eu fiquei sem conseguir acessar. Tudo bem. O item 5, o item 6, o item 7, o item 8 e o item 9 foi 3-2 contra o relator. Certo, entendi. Okay? O item 10 e o item 11 foi 3-2 com o relator. Okay. E o item 12, o item 13 e o 14 foi 3-2 contra o relator. Todos deferidos. Perfeito. Obrigado. Pode continuar o item 15, por favor. Queria ouvir agora a... Zé Roberto, alguma coisa a falar sobre o seu voto? Não, presidente. Por favor, Conorte, alguma coisa a explicar? Representante da Conorte. Alguém da Conorte, não. Por favor, Carla, tem alguém da Conorte? Esse Débora está aí, ó, Rafael. Acho que Débora, eu vi Rafael, presidente. Bom, Rafael está aqui. Pronto, Rafael é da Conorte. Rafael. Como a Conorte não está presente, não está respondendo, passo às considerações da Dice. Alguma coisa, Dice, a considerar? Não, nada a acrescentar. Bom, pessoal, então, o processo, que é o processo de não realização de horário, Zé Roberto votou pelo indeferimento e a Conorte não está dando retorno à nossa solicitação. Então, eu gostaria de ouvir a votação. Vamos colocar em votação, por favor, Bandeira.
prejudicada porque a MOB sem ninguém fica complicado. Então acompanha o relator. O norte. É o norte, tá? Alô? Oi, Alô? quem fala? Débora? Oi, então, Débora, exatamente. Eu estava aqui no início, mas eu não estava conseguindo responder. Eu acho que deu algum problema aqui no sistema, etc. Não sei o que aconteceu. Eu posso me pronunciar? Posso. Eu vou voltar um pouquinho. O voto do Bandeira, ele deu o voto dele, mas vai primeiro ouvir você para depois se pronunciar novamente, tá bom? Tá joia, tá ótimo. Então, posso falar? Pode. E tem 15. Pronto. Ótimo. Bom dia a todos. Eu peço desculpa aí pelo inconveniente. Eu acho que deu algum problema aqui no sistema. Eu estava presente tentando falar com vocês e não conseguia. Mas então, esse auto 11967, ele trata de um atraso, certo? Na realização da viagem. Na verdade, como a gente registrou na defesa e também no recurso, apesar de que não foi consolidado esse critério no parecer e nas análises, a viagem, ela foi aberta no Prodata. A gente teve uma dificuldade, na verdade, com a abertura no Prodata, que causou, infelizmente, esse atraso para o operador do veículo, certo? Ele não conseguiu iniciar a viagem, obviamente, sem o Prodata. Não teria como, ia prejudicar e estaria, inclusive, errado se ele desse início às atividades sem abrir o Prodata. Então, a gente teve esse problema com o Prodata, a empresa tomou as providências por telefone e deu início à viagem às 6h08. Na verdade, foi quando, no boletim terminal por linha, a gente conseguiu registrar o início da viagem, né? Foi o momento em que se abriu a viagem, na verdade, e começou a receber passageiros. E às 6h11 foi quando o veículo conseguiu sair do terminal. Por isso que aí a ferramenta de GPS registra aí 6h11. Eu gostaria de levar em consideração aqui que a gente teve aí um inconveniente, certo? Muito grave, que foi realmente a questão de o Prodata não estar funcionando. Foi uma situação que a gente não podia prever, que a gente tomou todas as medidas cabíveis para solucionar o problema. A gente registrou isso na defesa, apesar de que não foi levado em conta esse problema operacional que a gente sofreu. Então, teve um problema, na verdade, perdão, na questão do sinal do Prodata. Então, a gente teve que solucionar aí essa questão para poder dar início à viagem. Então, a gente pede aqui a razoabilidade de vocês, que vocês levem em consideração que a gente agiu de boa fé, que a empresa tem tomado os cuidados para não realizar viagens com atraso, tanto que é muito difícil aqui, eu tenho certeza que vocês têm conhecimento disso, que é muito difícil de a gente ter autuações dessa natureza, porque realmente a empresa preza pela pontualidade. Mas, infelizmente, a gente teve esse inconveniente aí com o Prodata e precisou tomar as providências para dar início à viagem da maneira correta. Seria errado dar início à viagem com esse problema de sinal. Então, a gente tomou as medidas cabíveis e espera que vocês, conselheiros, levem em consideração isso. Eu pontuo, inclusive, que quando do relatório do José Roberto, não está mencionando essa questão do Prodata. Eu acredito que justamente porque a DICE também não enfatizou a questão do problema do Prodata, etc. Então, aqui eu pontuo justamente esse problema que a gente enfrentou e que precisa, sim, ser considerado para que a gente consiga aqui um resultado justo nesse processo. Disse, por favor, agora você pode iniciar? Não. Eu discordo que seja o problema do Prodata, pode até ter tido o problema do Prodata, mas o veículo já chega no terminal atrasado. O veículo tem que realizar uma viagem de 6h04, chega no terminal 6h05 para 6h06. Não foi o problema do Prodata, foi atraso de garagem. Por favor, senhores conselheiros, vamos voltar? Eu volto. Perdão, licença, presidente, só um comentário. O veículo estava no terminal desde as 6h05. O veículo não chegou atrasado, ele chegou num horário razoável dentro da operação, certo? Então, Discordo. O horário é 6h04, se ele chega às 6h05, ele já chegou atrasado. Ele tem que chegar antes, tem um tempo de bandeira, ele tem que embarcar e sair às 6h04. Ele não tem que chegar no terminal nem às 6h04, muito menos às 6h05. Ok. Já tá discutindo isso aí. Por favor, meu voto é com o relator de Bandeira. Eu modifico o meu voto. Depois das explicações
Eu sou pelo deferimento do processo. Até Ok. porque 1 minuto não é atraso. Caro vereador. Vereador. Contra o relator. Acompanha o bandeira, 1 minuto de atraso. A justificativa não. Então, Cleto, por favor, o veículo não saiu às 6h05, não. O veículo deveria sair às 6h04, saiu às 6h12. Ok. Por favor, Eliseu, seu voto. Contra, eu defiro o voto, eu defiro o processo. Você eu sou pelo contra- deferimento. Eu sou pelo deferimento. Ok. Então, Carla, deferido por 3-2. Ok, presidente. Deferido, é? Deferido por 3-2. Ok. 16. 16. Eu queria que você abrisse o 16 da Conorte. O 16. Abrisse. Não, já abriu o voto. Meu, para poder ajudar. Vou falar agora. Trata-se de um processo de parada afastada da plataforma, do TI. Afastado da plataforma, isso. Conorte, o auto 23.537, a infração para afastado da plataforma, o senhor relator Cleanto Costa e o senhor relator foi pelo indeferimento. Por favor, representante da Conorte. Alô? Conorte, por favor, seu processamento no processo 16. Certo, então, tá dando um retorno no áudio. Não sei se tem alguém com Roberto. Pode falar. Pronto, então, melhorou. Esse áudio... Peraí, calma, que ainda tá dando retorno. Muta aí quem está com o microfone agora. Tá. Eu não vou desligar. Presidente, peça ao pessoal fechar os microfones. Presidente, a gente não estava lhe ouvindo. Você está com 2 aparelhos ativos. Quando está com 2 aparelhos ativos, mesmo ele estando mudo, ele dá esse eco. Então, ou você desativa um aparelho, ou você desliga isso. Pronto, agora vai ficar normal. Pode falar, Débora. Débora? Débora? Alô? Pois não, pode falar agora. Pronto, vamos lá. Então, esse auto, ele trata da questão de parar longe do meio-fio, que é uma temática que a gente já vem tratando há muito, certo? Sobre a estrutura dos terminais. A gente já apresentou de diversas formas aí, fotografias, já apresentou por defesa, a gente já apresentou ofícios, a gente já pediu a tomada de providências aí do CTM, dos órgãos gestores, para que a gente consiga melhorar a infraestrutura desses terminais, para a gente conseguir melhorar a operação, porque, infelizmente, a gente se sente prejudicado aí, principalmente no TIPA 15, a gente sente aí os prejuízos, principalmente em horário de pico, porque a gente não consegue fazer, os operadores têm dificuldade de fazer as manobras corretas no terminal para parar próximo ao meio-fio e para cumprir com as regras de distanciamento, etc. Apesar de que não são regras muito bem consolidadas, porque a gente não tem uma distância exata do que seria longe do que seria perto, mas a gente entende que tem realmente essa necessidade de parar perto do meio-fio, pela própria acessibilidade, a gente tem essa preocupação, mas infelizmente, em alguns terminais, a gente enfrenta essa dificuldade pela própria operação. Quando você leva em consideração o horário da autuação, que é um horário de pico, que
que tem muita gente no terminal, que tem muita gente querendo embarcar e muita gente querendo desembarcar, e vários veículos manobrando ao mesmo tempo, a gente tem aí realmente essa dificuldade de conseguir fazer as manobras da maneira correta e cumprir aí com as regras para conseguir parar perto do meio-fio. Então, o que a gente pugna aqui, vem pugnando já muito, já em diversas defesas, em algumas a gente conseguiu aí reverter, considerando o horário de pico, inclusive, chamou atenção para isso. Que essa comissão, ela já deferiu aqui autuações com base na razoabilidade, levando em consideração que, realmente, em horário de pico, é muito difícil a acessibilidade no terminal para os próprios veículos. Então, eu peço aqui que vocês retomem aí esse entendimento, essa discussão que vocês já tiveram em outros momentos, e levem em consideração aqui a operação, a situação dos terminais e, sobretudo, que esta empresa, enfim, a empresa Conorte em si, ele vem pugnando para que providências sejam tomadas, mas, infelizmente, a gente ainda não teve aí esse retorno. Ok, disse alguma coisa? Ressalto que no auto o fiscal deixa claro que não havia nenhum impedimento ao veículo encostar. O terminal da P15 é operado por 4 empresas. Predomina apenas no Conorte esse fato. Todas as empresas operam no pico, todas as empresas operam em todos os horários, mas apenas o Conorte. E ela não demonstrou, ao longo desses anos, que essa infração ocorre, nenhuma ação no sentido de coibir tais irregularidades. Ok. Eu queria colocar em votação. Zé Roberto, eu voto. Presidente, voto com o relator, pelo indeferimento. Vereador, seu voto. Relator. Eliseu, seu voto. Ok, presidente, você foi votar, é? É você. Foi indeferido ou foi deferido? Eu saí da... Indeferido. Certo. Eu voto contra o relator. Bandeira, seu voto. Contra o relator. Ok. Vereador, o senhor votou com o relator ou contra o relator? Vereador, eu entendi seu voto com o relator. Confere? Confere, amigo, confere. É que eu estou aqui com mais 3 coisas, meu irmão. Me desculpe, você sabe como é minha vida é corrida. Ok. Então, indeferido por 3-2. Eu gostaria, Carla, que você fizesse a leitura do processo 17 e 19, que é o mesmo relator e é o mesmo assunto. Aliás, os 3, 17, 18 e 19. Todos os 3 é anjo da guarda e todos os 3 o relator votou pelo indeferimento. Por favor. O item 17, item 18 e item 19. O 17, referente ao auto 11.966. Anjo da guarda, senhor Eliseu Santana, ele foi pelo indeferimento. O 18, referente ao item 23.950, também anjo da guarda, o senhor Cleanto Costa é o relator e foi pelo indeferimento. E o 19, referente ao auto 23.951, também anjo da guarda, o senhor Eliseu Santana foi pelo indeferimento. Ok. Doutora representante da Conorte, Débora, você gostaria de se pronunciar? Se você quiser se pronunciar processo a processo, fica à vontade. Se quiser que seja no conjunto, também fica à vontade, tá bom? Certo. Vocês estão me ouvindo? Sim, bem. Ótimo. Então, pode ser, eu vou aqui mencionar num conjunto, porque são autuações semelhantes, certo? E aí as condições também dela são semelhantes. A gente sempre rebate aqui sobre isso, a gente sempre menciona que o anjo da guarda é um dispositivo como qualquer outro e que ele sim vai enfrentar quebras. É normal que isso aconteça. O veículo não pode ser colocado em operação com um defeito e a gente sempre vem fazendo as manutenções necessárias e sempre fazendo os testes necessários a evitar que aconteça, de fato, do veículo ser colocado com defeito e, de fato, a evitar, e também para evitar que o veículo venha a ter defeitos durante a operação.
Infelizmente, a gente não tem como evitar que um equipamento sofra com intempéries mecânicas e sofra aí com dificuldades, até pela própria operação, até pelo próprio peso da operação. A gente sabe que é uma operação muito grande, a operação do Conorte. Então, a gente não tem como evitar que esse tipo de situação aconteça, mas todas as medidas para solucionar o problema são tomadas. Então, logo a gente toma conhecimento da situação, a gente conserta o veículo, a gente não tem muitos veículos reincidentes, a gente tem aí uma comprovação de que os índices de defeito no anjo da guarda caíram muito. Então, esse é o principal ponto aqui que eu venho pontuar mais uma vez a vocês, conselheiros. Que por mais que a gente entenda que o anjo da guarda é, de fato, um equipamento imprescindível, e a gente não pode deixar de levar em consideração a razoabilidade. Não tem como se atribuir uma autuação que não tem chance de defesa, porque simplesmente se o equipamento quebrar, vai ter autuação. A gente precisa levar em consideração que quebras acontecem e, sobretudo, o que está sendo feito para evitá-las e para solucioná-las. Então, esse aqui é o meu ponto que eu venho rebatendo há muito também aqui nessa comissão, assim como Jones também vem fazendo um ótimo trabalho nesse sentido. E peço que vocês aí analisem com base na razoabilidade e levem em consideração o que eu venho mencionando aqui nas reuniões. Ok. Disse que ia falar alguma coisa? A mesma coisa. Não tem desculpa para ser autuada por anjo da guarda. O veículo, o motorista pode facilmente identificar isso. Ele não precisa mais do que 5 metros para identificar isso. A empresa alega que tem uma frota grande, mas do meu jeito ela tem vários funcionários para identificar isso. Quando a gente, que somos poucos, identifica isso, é porque tem algo grave ocorrendo. Ok. Em votação, por favor, nos votos de Eliseu, ok? Eu já vou dar meu voto. Voto com o relator pelo indeferimento. E o meu voto já está declarado aí, é indeferido. Agora vamos ouvir o voto. Eliseu, no meu voto, você vota pelo indeferimento? Foi deferido? Foi deferido. Ok. Deferido. Por favor, Zé Roberto, como você vota? Com o relator, pelo indeferimento. Por favor, Bandeira. Com o relator, pelo indeferimento. Reinaldo, vereador. Vereador Reinaldo. Vereador Reinaldo. Certo, me perdoa, eu não escutei a situação. Sobre a guarda, o relator votou pelo indeferimento em 3 processos. Eliseu foi relator de 2 e eu fui relator do outro. E foi... Vou pelo relator. Presidente, me diz, senhor presidente. Isso é anjo da guarda, é? Anjo da guarda, Não, desculpa, presidente, eu retiro meu voto. Anjo da guarda, eu indefiro, viu? Perdão. Eu não estava escutando bem, não. Ok, indeferido. Eu indeferi o anjo da guarda. Não entendi, Cleandro. Me diga uma coisa, anjo da guarda quebrado, para mim, não tem perdão. Então, você votou pelo quê? Ok. Eu voto contra o relator, se ele votou a deferir. Eu indefiro o anjo da guarda, presidente, por favor. Ok. Anjo da guarda não sei não. É que eu tenho medo de poder sem relação. Indeferido por 5-0. Pessoal, o item 20 até o item 26 é a mesma causa, veicular propaganda setorização. Os senhores, vou só perguntar, permanece, é só para dizer isso, para constar nos autos, tá bom? E constar... Então, Zé Roberto, permanece com o seu voto. Permaneço com o voto, presidente. Permaneço com o voto. Só um minutinho antes, por favor. Desculpa. Débora, você quer se posicionar alguma coisa ao processo 20 até 26, que é a questão de veicular propaganda de setorização, ou eu já posso ir para a votação? Débora. Eu acho que o tema já foi muito bem debatido aqui nas reuniões anteriores, inclusive hoje. Eu só corroboro o que vocês já vêm discutindo, só corroboro aí a inércia da administração pública em tomar providências sobre a regularização dessa questão das
das propagandas, certo? Entendo que isso por si só seria motivo ao cancelamento das autuações, já que a empresa está agindo de boa fé e não está tendo nenhum prejuízo aos usuários, mas acredito que já foi consolidado aqui o entendimento e peço só que seja mantido. Então, vamos colocar em votação. O jurídico quer falar alguma coisa, o jurídico? Ou eu posso colocar em votação? Mantenho as colocações já feitas, presidente. Perfeito. Perfeito. Então, a Alice quer falar alguma coisa, eu posso já colocar em votação? Reitero o teor dos comentários anteriores, a ilegalidade da usurpação da verba e da gestão do transporte pela empresa. Ok. Então, vamos lá. Zé Roberto, permanece seu voto? Permanece meu voto, pelo indeferimento. Eu também permaneço meu voto pelo indeferimento. Nos casos, então, no caso final do aqui, ele é relator, eu seria contra ele, no caso, Zé Roberto seria a favor. Bandeira, permanece com seu voto? Permaneço com o voto de deferimento. Perfeito. Eliseu, permanece com seu voto? Sim, presidente. Ok. Então, os processos de 20 até 26, todos foram deferidos 3-2, ok? Sendo que no processo 1 contra o relator, no processo 2 é 3-2 a favor do relator, no processo, no processo 20 é contra o relator, o 21 é a favor do relator, 3-2, o 22 23 e o 24 é a favor do relator, 3-2, o 25 também a favor do relator, 3-2, e o 26 é contra o relator, 3-2, ok? Todos deferidos. Ok, presidente. Pessoal, nós vamos marcar pelo WhatsApp a nossa próxima reunião, tá certo? A sugestão é que seja para a semana, mas se vocês acharem que está muito apertado, não tem problema, se pronuncie lá. Eu gostaria que fosse quarta ou quinta-feira da semana que vem. Aí a gente pronuncia para marcar ainda hoje ou amanhã a próxima reunião, tá bom? E eu gostaria que vocês ficassem atentos para assinar as atas. Está sendo assim agora, tá bom? Para ganhar agilidade. Desejo um bom dia para todos, obrigado a todos. Deus abençoe a todo mundo e proteja. Bom dia para todos. Bom dia, obrigado. É muito macho.